painel tem o tema Porto e Cidade, Desafios e Oportunidades para o Litoral Norte. Como está aqui já conosco o mediador Fernando Aguiar, presidente da Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião, e eu chamo para compor conosco aqui o senhor Diogo Nascimento, secretário de Planejamento de São Sebastião. Aproveitar e agradecer a presença do nosso vereador professor Cardim. Muito obrigada pela presença. Gostaria de convidar ao palco também o arquiteto e estivador Rogério Miceno, diretor secretário-geral do Sindicato dos Estivadores de São Sebastião, por gentileza. O professor Daniel Jung, diretor da FATEC de São Sebastião, por favor. Daniel, se puder sentar Isso, por favor. Gostaria de convidar ao palco Dr. Roberto Eduardo Silva Júnior, vice-presidente da 136ª subseção da OAB São Sebastião e presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Por favor, Dr. Roberto. Convido ao palco também o senhor Alexandre Ernesto Correia Sampaio, diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião. Convido ao palco senhor Felipe Zangado, presidente do Comitê de Desenvolvimento do Porto de São Sebastião, o Comporto, advogado e conferente do Porto de São Sebastião. Muito bem, boa tarde a todos. Como diz o ditado, os últimos serão os primeiros. Sendo o Felipe Zangado o último que subiu ao palco. Seja bem-vindo, Zangado. Peço por gentileza. Aliás, eu cresci em São Sebastião tendo pouquíssimo conhecimento do que era o Porto, do que se desenvolvia no Porto, os reflexos do Porto na cidade de São Sebastião. Então, acho que a gente não consegue, até em respeito à plateia, falar propriamente sobre o tema sem antes uma breve explanação sobre o assunto. Eu acho que você é uma pessoa bastante apropriada. Peço por gentileza que faça. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, meu amigo Fernando Aguiar. Muito obrigado à Associação dos Engenheiros, aqui o César Santana presidindo. Obrigado a todos pela presença e pela oportunidade de trazer aqui a baila, o tema sobre o Porto de São Sebastião, que é um setor que consideramos como um pilar de grande monta da economia do nosso município, da nossa região, e que fomenta o comércio exterior do nosso país com os demais parceiros econômicos do nosso Brasil. Gostaria que pudesse colocar a apresentação aqui. É só eu. Isso. E o tema aí está colocado como os desafios do arrendamento do Porto de São Sebastião, porque esta é a discussão. Nós temos hoje, agora em 2025, completos 70 anos de história do Porto de São Sebastião. São 70 anos em que o Porto de São Sebastião opera nesta cidade, trazendo para ela e região um grande desenvolvimento econômico. Só para se ter uma ideia, não havia estradas que ligassem São Sebastião a São José dos Campos e ao Vale do Paraíba até o
construção deste porto. Não fosse a existência, a visão de ter um porto, nós não teríamos ligação com o Planalto. E assim foi vindo diversos pontos de desenvolvimento econômico da nossa região em razão da atividade portuária, na qual compreende também a Petrobras, que é o petróleo movimentado aqui, nós estamos falando de granel líquido. Portanto, há um complexo portuário estabelecido no canal de São Sebastião e que traz muito desenvolvimento para a nossa cidade. O grande ponto estratégico deste porto, já visualizado lá nos anos de 1500, quando por aqui passou um cara chamado Américo Vespúcio, é as condições geográficas do nosso porto. Ele tem um canal profundo, com 25 metros de profundidade média. Nós estamos falando de uma área que ela está coberta pela grande Ilha Bela, que nos protege de mares e ventos, com 2 entradas e saídas marítimas, portanto elas não têm assoreamento. Há uma correnteza enorme dentro do nosso canal, o que não permite qualquer espécie de assoreamento. Então nossas condições geográficas, elas são consideradas pelos especialistas do setor como uma das melhores do mundo. E eles as classificam como uma das 3 melhores regiões portuárias naturais do planeta Terra. E eu quero aqui afirmar a vocês o seguinte: as condições que nós temos de profundidade natural, não há, das 2 costas das Américas, qualquer região similar à nossa. Então, as condicionantes de termos aqui grandes navios em condições de segurança e podermos operar grande volume de carga, não é para qualquer lugar deste planeta. Santos é o maior porto do hemisfério sul, porém, é o porto que tem ali suas limitações em razão dos seus acessos marítimos. Aqui, para vocês terem a noção, é o porto organizado. O que está em F são as áreas de fundeio, o E é a área de espera de prático, e o M ali é a nossa manobra. Este é o Porto de São Sebastião na sua configuração atual, numa vista aérea. Nós temos um único berço, 25 armazéns hoje instalados, sendo 3 do Estado e os demais postos pelos operadores portuários. Um investimento na ordem de 390 milhões de reais feitos pela iniciativa privada, não só dentro como fora, para poder atender às demandas da movimentação de carga que hoje o Porto de São Sebastião tem. O Estado também fez investimentos nos últimos anos, na ordem de 310 milhões, se eu não me engano, é o que estava aí apurado na última vez que eu chequei os investimentos feitos. Esta é a nossa área de Interlândia. O que é importante dizer nesse contexto é que um porto, ele não começa no seu gate, ou o que nós chamamos de portão, e muito menos termina na beira do cais. O porto, ele é muito anterior a essa entrada, porque nós estamos falando de uma relação comercial na Interlândia de nosso país. É onde nós atacamos para trazer cargas para o Porto de São Sebastião. E oriundo disso, nascem as relações internacionais comerciais que vão muito além do nosso cais. Esses pontos em vermelho são as áreas de produção de açúcar que nós também atendemos. No Porto de São Sebastião, nós também fazemos um forte movimento na questão da agropecuária, atendendo ao desenvolvimento econômico do nosso estado de São Paulo nesse setor, além do industrial. Aqui são as empresas que, de algum modo, atuam no setor portuário, são CNPJs que dependem do nosso porto. Estamos falando ali de 349 empresas no estado de São Paulo, com aproximadamente 57.500 pessoas envolvidas diretamente nessas empresas. Não estamos nem falando da logística, não estamos nem falando da atividade de transporte em si, somente na própria indústria, que se utiliza do Porto de São Sebastião como um mecanismo para desenvolver o seu mercado internacional, seja na importação ou na exportação. Ali o nosso último faturamento em 2024, na ordem de quase 60 milhões, uma previsão agora de 64 milhões, isso eu estou falando só para a Companhia Docas. É o quanto se estima receber, entrar em dividendos para a Companhia Docas através das suas tarifas. Isto origina os
nossos ISS. A atividade em si é 5 vezes mais isso aqui, porque nós estamos falando de operadores portuários, agentes marítimos, empresas de navegação, ou seja, o valor faturado pelo setor portuário de São Sebastião é magnífico. Ali o nosso último recorde de 1,5 milhão de toneladas, uma previsão ainda pessimista de 1,2 milhões para esse ano, o que não deve acontecer, deve superar em grande parte esse número, devemos aproximar do nosso último recorde ou bater este recorde, porque agora teremos muito em breve inaugurado uma esteira que vai fazer um embarque com uma rapidez estrondosa. Hoje, para vocês terem uma noção, o porto carrega um navio de açúcar na ordem de 25 mil toneladas em 4 dias. Com essa esteira, nós vamos fazer em um único dia. Isso significa mais agilidade, mais eficiência operacional. O navio vem, atraca, carrega, já sai e deixa o berço livre para outros navios chegarem. Isso vai aliviar a nossa pressão das nossas filas portuárias. Aqui, uma avaliação de valores que vem com origem no que foi apontado pela municipalidade, ou seja, São Sebastião, a cidade de São Sebastião e pelo Estado de São Paulo. Importante notar o seguinte: a nossa atividade econômica, no ano passado, foi responsável pela arrecadação municipal e estadual na ordem de R$1 bilhão, dos quais 111 milhões entre 23 e 25, sendo que ISS 24, 64 milhões. E aqui, no que diz respeito ao ICMS, a base de cálculo é o CIF, é o preço do mercado, da carga, 922 milhões de dólares, o que equivale a dizer que 5 bilhões 238 milhões, que em números fiscais voltam para São Sebastião, voltam para o Estado de São Paulo, 942 milhões. Somando tudo, é 1 bilhão. É essa a riqueza da nossa atividade econômica pelo Porto de São Sebastião. Congregando aí várias empresas do setor, nós chegamos a aproximadamente 1.500 pessoas empregadas diretamente no setor, diretas, fora as indiretas. Há quem conteste esse meu número, dizendo que é muito mais, mas eu não recebi informações mais fidedignas para poder dar um número outro que não esse. Aqui é o projeto de arrendamento inicialmente apresentado pelo governo federal, no qual ele toma boa parte do porto, 263 mil metros quadrados, faz uma ampliação de berço, com 2 berços em L, com profundidade natural, um de 15 metros e o outro de 18 metros. Só para vocês terem uma noção, Santos só consegue ter 15 metros de berço com dragagem diária. Sem a dragagem, eles assoreiam e vão para 7, 8 metros de profundidade. Aqui nós teríamos essa profundidade de graça, pelas mãos de Deus, que faz naturalmente a dragagem que a gente precisa ter. Muito bem, só que isso mudou. O que era antes para ser meado entre operadores portuários públicos e este futuro arrendatário, mudou da noite para o dia, dentro de um dia de audiência pública, em que foi proposto o arrendamento 100% do porto. Então, nós agora estamos falando de um monopólio privado. O monopólio privado significa dizer o seguinte: da noite para o dia, quando o arrendamento acontecer, as 5 empresas operadoras portuárias serão retiradas do setor. Claro que isso é um modo de falar. Será proposto uma adequação de prazo para isso acontecer. Mas o impacto é natural, vai acontecer este fato, e 5 empresas deverão ficar do lado de fora do Porto de São Sebastião. E eu duvido que aqui ganhar terá capacidade de recursos humanos para absorver a quantidade de trabalhadores que essas empresas hoje absorvem. Elas, obviamente, vão automatizar, obviamente, elas vão minimizar custos, isso significa trabalhador portuário com baixos valores recebíveis, e isso significa dizer que eles vão também maximizar seus ganhos através das tarifas. Isso já aconteceu agora, recentemente, no Porto de Vitória, e o Porto de Angra é um exemplo nefasto, que nós temos que ter sempre o olho, porque quando fizeram isso no Porto de Angra, acabou o Porto de Angra. Está lá, as moscas, as favas, concessão para um único operador.
está lá para quem quiser ver qual é o resultado de um monopólio privado. E este é o ponto que nós temos que debater, porque se isso ocorrer, será a nossa cidade que será impactada por um arrendamento de 35 por mais 35 anos. São 70 anos de história daqui para frente. Acabei de começar a nossa fala dizendo, são 70 anos que nós temos de história do Porto de São Sebastião, desde o dia 20 de janeiro de 1955, e comemoramos 70 anos agora. Daqui para frente são mais 3 ou 4 gerações impactadas. E como bem diz o meu amigo Fernando Aguiar, nós não podemos errar nesse processo, porque serão as futuras gerações que irão pagar. Nós temos uma segunda proposta a ser trabalhada, e estaremos agora em julho, no governo federal, justamente para tratar desse tema, que é o uso que nós chamamos da área de Greenfield, ou a área não utilizada. Nós temos aproximadamente 130 mil metros quadrados livres, podendo assim chegar a um valor de 150 mil metros quadrados, e que, bem trabalhados, inclusive com o governo do Estado, podendo colaborar com essa ampliação do porto, a gente consegue ter um equilíbrio de contas, e de modo que nós teríamos um sexto operador portuário, agregando mais valor ao nosso movimento portuário e à nossa cidade, com ganhos, com empregabilidade, com desenvolvimento econômico real e sustentável. Porque em qualquer economia de mercado, é abominável a ideia de um monopólio, seja ele o privado, seja ele o estatal. Só se sustenta economicamente, de modo sadio, uma economia através da sua livre concorrência entre os participantes, os agentes, os atores que estão nesse setor. E essa é a nossa grande proposta, que vamos tentar apresentar ao governo federal e ao governo do Estado, porque ele precisa dizer que veio, já que nossa delegação ao Estado de São Paulo, ele ia até 2032, e houve uma grande necessidade, uma grande vontade do Estado de São Paulo em antecipar essa delegação por mais 25 anos. Esse era um processo que ia entrar em pauta lá para 2029, e de repente foi resolvido agora em 2024. Então, qual é o plano do governo do Estado de São Paulo para o Porto de São Sebastião, levando em consideração que ele é o único porto que se considera do Estado de São Paulo, porque Santos é federal, e vai se investir 3 bilhões de reais no túnel de Santos, governo paulista, com dinheiro de paulistas, em uma área 100% federal. 100% federal. Não consigo justificar isso, a não ser por uma questão de ordem política, talvez até de outra natureza, mas tudo bem. É importante para o desenvolvimento da nossa economia de Santos? Ótimo, perfeito, faça. Mas, pelo amor de Deus, nos dê 300 milhões, é 10% que se investiu em Santos, na atual situação em que o Porto de São Sebastião é delegado ao Estado. É da responsabilidade do Estado tocar isso, e não necessariamente simplesmente entregar a qualquer aventureiro que queira aí tomar para si um porto para chamar de seu. Ao fim, uma das grandes alegações para se tomar o porto inteiro é dizer que nós não temos área, nós só temos 400 mil metros quadrados utilizáveis para o retroporto. Só que nós temos essa grande área em Caraguatatuba, na ordem de 5 milhões de metros quadrados, já designados para o retroporto do Estado de São Paulo, especificamente do Porto de São Sebastião. Além disso, nessa pequena área ali onde vocês veem ali aberto, é onde era a base da nossa Queiroz Galvão nas atividades de construção do contorno sul. São 300 mil metros quadrados municipais. É a área de voluto do município de São Sebastião. Nós podemos trabalhar com isso também, não só com este futuro arrendatário, como com os operadores portuários, que poderão, de repente, ter um segundo pátio à sua disposição para nutrir o nosso porto com suas cargas. Ali, estamos falando de aproximadamente 15 minutos de chegada até o Porto de São Sebastião, numa estrada de primeiro mundo, que é esse do contorno. Enfim, esse é o nosso lema, o Porto de São Sebastião desenvolvendo a nossa região. Muito obrigado. Diante deste cenário de incertezas que preocupa bastante a comunidade portuária, os trabalhadores portuários,
e, sobretudo, o comércio de São Sebastião, de fato, qual que é o plano do governo para o Porto de São Sebastião, encabeçado aí pela Companhia Docas? O que você pode adiantar para a gente? Isso é real? Houve de fato essa alteração? Em que pé está? A quantas anda? Passa um panorama agora da tua ótica institucional para a gente ir somando as ideias aqui. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os colegas aqui de painel. Cumprimentar o nosso Felipe pela apresentação, muito bem feita. Bom, com relação ao processo, né, de arrendamento, um processo conduzido pelo governo federal, né? A autoridade portuária e a diretoria executiva, da qual a gente faz parte, tem a atribuição de conduzir a rotina do porto, fazer os investimentos, elaborar o line-up, enfim, controlar as operações do dia a dia. O processo de arrendamento, muito embora o porto seja delegado ao Estado de São Paulo, esse processo ainda é conduzido pelo governo federal, né? Somente até o final do ano passado, só o Porto de Paranaguá tinha o que se chama de delegação de competência para conduzir os seus próprios processos, e mesmo assim era necessário ter a anuência do Ministério dos Portos, da ANTAC e do TCU. Então, um processo conduzido pelo governo federal, né? O poder concedente, ele tem basicamente 3 formas de iniciar um processo de arrendamento. O primeiro deles, através de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental doado por uma empresa interessada. Tá? O segundo, a própria autoridade portuária iniciar esse processo, também contratando uma empresa de consultoria para elaborar esse estudo ou até mesmo realizar com o seu quadro próprio. E o terceiro modelo, que é o caso do Porto de São Sebastião, dessa área que se pretende arrendar, é por iniciativa do próprio Ministério dos Portos e Aeroportos, que é o poder concedente, que foi quem contratou a Infra S.A., que é uma empresa estatal vinculada ao próprio Ministério de Portos, que elaborou os estudos, fez uma série de pesquisas, levantou dados, entrevistas, conduziram uma primeira versão do estudo, né, do EVTEA, né, cuja versão esteve aí disponível para consulta pública. Essa fase já foi superada, né, ou seja, a consulta pública foi feita no final do ano passado, se encerrou no dia 13 de dezembro do ano passado, e uma série de contribuições vieram. Aliás, uma grande participação, não só de empresas interessadas, isso que é importante a gente destacar, mas uma grande participação da sociedade, sobretudo dos sebastianenses, também, que entraram com as suas contribuições de toda a ordem, né? Não só técnica, como condições que foram estabelecidas, fizeram constar ali nos estudos, mas de ordem social, ambiental, uma série de detalhes que vale muito a pena quem tiver interesse e curiosidade verificar no site da ANTAC. Então, essas contribuições foram recebidas, de novo, consulta pública conduzida pela ANTAC, né, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e nesse momento, esse estudo está em fase de revisão. Dentre várias contribuições, sim, tiveram contribuições no sentido de ampliar a área, mas justamente isso que está acontecendo nesse momento lá no Ministério e na ANTAC. Eles estão avaliando todas as contribuições e avaliando também se é pertinente incorporar essas contribuições no estudo que foi inicialmente feito pela Infra S.A. Então, daqui para diante, estabelecer quais são as contribuições que vão ser incorporadas e encaminhar o processo para o Tribunal de Contas da União. Muito bem. Rogério é do Sindicato dos Estivadores, correto? Qual que é a preocupação dos trabalhadores portuários? Obviamente, todo mundo quer mais emprego, mais acesso e tal. Porém, esta incerteza na alteração do projeto, que é o
creio eu que causa bastante atenção. Qual que é a visão sob a ótica do trabalhador portuário dessa discussão de alteração de projeto e arrendamento? Em primeiro lugar, boa tarde aos componentes aqui, né, da plenária, boa tarde a todos. A preocupação, especificamente dos trabalhadores portuários hoje no Porto de São Sebastião, ela engloba dois aspectos. Né? O primeiro deles é a PL 733, que é um projeto de lei portuário que está tramitando no momento, e ele prevê algumas ações que diretamente para o sindicato pode significar a perda de muitas frentes de trabalho. Então isso preocupa bastante, né, o sindicalista, porque a simples troca de uma palavra na lei pode significar uma grande coisa, né? Nós deixamos de ser exclusivos para ser prioritários. Tá? Então, esse é o projeto de lei, isso preocupa. Hoje, eu estava fazendo as contas aqui, enquanto os demais colegas estavam falando, hoje só pensando nos sindicalizados, pensando nos funcionários da Companhia Docas, pessoas que estão diretamente influenciadas por essa lei, estamos na casa de 610 indivíduos, 610 famílias que dependem única e exclusivamente da movimentação portuária. Ou seja, se o porto tiver qualquer problema, e hoje eu posso dizer que pelo menos metade dessas pessoas vão ficar sem renda nenhuma, diretamente, isso de imediato. Então, se acontecer, por exemplo, um acidente, houver qualquer avaria no porto e ele ficar interditado por um mês, seria um mês que essas pessoas ficariam sem ganhar absolutamente nada. Então, isso preocupa bastante, porque isso impacta diretamente na economia local. Né? Eu sou estivador, tenho formação acadêmica em arquitetura, mas a minha atuação é na área portuária e eu já estou nesse ramo há 34 anos. Então, eu posso dizer que eu amo o porto, eu amo a minha profissão, eu amo aquilo que traz o sustento da minha família e é claro que eu fico extremamente preocupado. Né? O secretário de Planejamento tem alguns dados aí com respeito ao ganho do portuário. Né? Nós podemos dizer que nós somos relativamente bem remunerados, então perder uma renda é uma preocupação. Com respeito ao arrendamento, o que nos preocupa não é o fato de nós termos uma outra entidade dirigindo, por assim dizer, o porto. Não é a nossa preocupação. Não. Mesmo porque é um CNPJ, não é uma pessoa, então não faria diferença. Mas o que nos preocupa é a atuação dessa empresa ao administrar o porto, ao ter esse arrendamento. Isso nós mencionamos, exemplo, o Felipe já mencionou aqui para vocês, de Angra dos Reis, onde foi muito mal administrado, as taxas subiram exorbitantemente e o porto ficou sem atividade. Né? Os atores que lá existiam fugiram de lá. Então isso preocupa bastante. Eu estive na Europa e passei por Limerick, onde aconteceu uma situação muito parecida com o de Angra dos Reis. Foi concedido a uma empresa privada a administração do porto e, para apenas ter uma ideia, o guia que nos mostrou a cidade disse que houve um êxodo ou uma evasão de 80% da população, porque o custo operacional do porto cresceu de tal forma que as empresas se removeram dali e aí não havia mais emprego, não havia mais trabalho para a população. Então, quem não era aposentado ou quem não era criança que era sustentado pela família, teve que sair da cidade para procurar outro trabalho. Então, isso é uma preocupação, esse ponto é uma preocupação muito grande. Nós esperamos, obviamente, podermos ajudar nas contribuições, esperamos também que, seja a Companhia Docas ou seja qualquer outra empresa que venha administrar o porto, possa fazê-lo de uma maneira que consiga, né, manter aquilo que a cidade como um todo, né, o Estado, a Federação já conquistou. E o Porto de São Sebastião hoje pode ser considerado, sim, e é considerado
um importante polo de escoamento, né, e também de recepção de carga. Né. Boa parte do que nós exportamos hoje em São Sebastião vai para países de extrema necessidade. Então não é só uma questão de economia, mas também é uma questão social. Hoje, por exemplo, o açúcar que é exportado de São Sebastião vai para países que usam isso para alimentar a população. Então estamos contribuindo também para o bem social. Isso é uma preocupação nossa de que isso seja mantido. Doutor Roberto, o Rogério disse bem a exemplo do que aconteceu no outro caso, que em razão do desemprego pessoas tiveram que deixar as suas casas e isso causa um impacto gigantesco numa cidade, sobretudo como a nossa, que tem a sua base econômica no Porto de São Sebastião. Quero crer que esses impactos estejam previstos nos estudos ambientais. Como que a OAB enxerga essas alterações de projeto, sob a ótica da legalidade das audiências que já ocorreram ou que ainda vão ocorrer? E se a OAB local vislumbra algum mecanismo, exemplo de alguma ação judicial, a título de frear essas alterações, o prosseguimento desse processo de arrendamento? Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero explicar o porquê da OAB estar aqui. Porque a OAB, no dia a dia, na sociedade, o que ela tem por interesse é preservar o cidadão. E aqui nós estamos nesse debate para quê? Defender a continuidade dos empregos, a eficiência do porto aqui no município e essa geração de renda. Então, a OAB foi chamada, falei, vamos participar para ouvir os debates e entender melhor esse assunto que está bem conturbado. Então, nós temos na OAB uma comissão de direito marítimo e portuário e, conversando com a presidente e os demais membros da diretoria, resolvemos participar desse debate e atuar de forma mais direta, conhecer ele a fundo. Como o Dr. Felipe falou, também é da nossa comissão, né, Dr. Felipe? Nós fomos assim, uma cidade privilegiada. Nós temos um porto gigantesco, são 30 quilômetros, se não me falha a memória, 2 entradas, saída e entradas, como o Dr. Felipe falou, 20, 25 metros de profundidade e um grande potencial para crescimento. Hoje, nós temos 5 empresas portuárias trabalhando nesse porto e elas têm conseguido aumentar ao longo do tempo a produtividade. Nós começamos a acompanhar essa comissão agora todos esses trabalhos que estão sendo executados. Em 2023, vocês tinham mais ou menos, acho que 750 mil toneladas ano, depois conseguiram ir para 1 milhão, o ano passado 1,5 milhão, não foi, Felipe? E agora, com essa nova esteira que vocês adquiriram, inclusive com açúcar, né, Rogério? Que levar sacas de açúcar, aumentarão mais 600 mil toneladas ano, vai chegar a 2 milhões de toneladas esse ano. Então nós temos um porto que está tentando expandir. Ao que nós visualizamos aqui, os membros da OAB, nesse debate, nós temos esse porto, que está desde 1955, há 70 anos em atividade, que trouxe todo esse crescimento para o município. E agora nós temos um impasse. O que deu a entender, não sei se vocês que estão aqui na plateia acompanharam, como foi falado pela companhia Docas, o governo federal tem um interesse gigantesco em que cresça, ocorra a expansão do porto. Tanto é que eles já viabilizaram, construíram a duplicação da rodovia Tamoios, que justamente para isso, para otimizar a operação. O que ocorre? Nós vimos nos editais que para você agora fazer essa expansão, como foi citado aqui, do maior berço, maior produtividade, eficiência, de um valor expressivo. Eles falam em torno de 600 milhões, né, Dr. Felipe, mais ou menos. Então, programaram essa licitação. E agora, o impacto nosso aqui da OAB, a nossa preocupação, o que ocorrerá com esses operadores portuários? Nós estamos agora atentos a isso. O que acontecerá com a cidade? Como o Rogério destacou, haverá desemprego, a perda de renda de várias famílias do município? Então, nós estamos atentos. Queremos participar desse debate, mas nós já verificamos.
alguns pontos. A gente fala em licitação ter um monopólio, como destacou o Dr. Felipe. Nós podemos também ter um consórcio aqui, né, da companhia DOC na Terça. Podemos também ter um consórcio, várias empresas pegarem e adquirirem. Se haverá esse desemprego, aumento de desemprego, um crescimento, efetivação do porto, melhor, um aumento de produtividade, que no estudo, pelo menos o pouco que eu li, no meu tempo, porque é extenso, como o Rogério falou, chega a 4 milhões de toneladas lá na frente, a produtividade que eles pensam em aumentar aqui no porto. Então, o que nós temos que fazer agora? Verificar tudo isso, o impacto que terá. A OAB realizará um estudo com a sociedade, com as operadoras, com o município, com as secretarias, com os estivadores, todos os órgãos envolvidos, para tentar achar a melhor solução possível. E, se for viável juridicamente, também poderemos acionar, porque aqui a subseção, ela não juiza ação em nome próprio. Tudo que nós fazemos em nome da OAB é da seccional de São Paulo. Então, nós precisamos fazer esse estudo, verificar o que é melhor para o nosso município e levarmos para a seccional. Então, realmente, é um debate que nós precisamos ter, toda a sociedade precisa estar acompanhando, porque terá realmente um impacto, de repente, gigantesco e negativo para o município. Então, já contem com a gente, estaremos de portas abertas à OAB para tentar achar a melhor saída possível para essa situação. Diogo Nascimento, embora o porto seja um universo muito particular, autônomo, digamos assim, a prefeitura participa diretamente e indiretamente desse processo. Indiretamente, nesse caso, eu acompanhei uma recente notícia vindo da tua secretaria no que tange ao centro tecnológico. E isso, assim como FATEC e ETEC, é também produção de mão de obra técnica capacitada, etc. e tal, e boa parte dessa mão de obra técnica capacitada tem o direcionamento, ou deveria ter, para o Porto de São Sebastião. Como é que a tua secretaria, a prefeitura de modo geral, está enxergando isso? Vocês veem com preocupação essa alteração e, paralelo a isso, quando é que vai estar pronto esse centro tecnológico? Como é que as empresas locais poderão usar esse centro tecnológico para fomento, organização e produção de mão de obra técnica? Boa tarde a todos, todas. Inicialmente, cumprimentar aqui o Dr. Fernando pela iniciativa do debate, cumprimentar também o César, que é o presidente aí da Associação dos Arquitetos e Engenheiros, por esse espaço amplo de debate que é muito importante, em nome do presidente da Companhia DOCAS, cumprimentar todos os meus amigos que estão aqui nesse debate que envolve o porto, mas envolve a cidade também, né? A gente sabe que o porto é uma extensão da nossa economia, né, que faz aí gerar no nosso município, gerar emprego, renda, né, precisa das questões da qualificação. Quero aqui, em nome do prefeito Reinaldo, cumprimentar aqui o vereador que está aqui, Cardim, em seu nome, cumprimentar toda a Câmara, né, que tem sido muito importante, um instrumento para poder aprovar as legislações aí, para a gente poder desenvolver as políticas públicas da cidade. Eu sou o secretário mais recente, né, nomeado pelo prefeito Reinaldo, né? Tenho a missão de assumir a Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria extremamente estratégica, é uma secretaria que cuida do orçamento do município, tanto é que quando a gente assumiu, eu já peguei o fluxo para organizar o plano plurianual, que trata do planejamento orçamentário aí do quadriênio, né, dos próximos 4 anos. E quando eu assumi, o prefeito me deu algumas missões, né, e entre elas essa missão que o Dr. Fernando acabou de mencionar aqui, que é a criação, né, a implementação do Centro Tecnológico de São Sebastião, né? Eu assumi, já existia esse compromisso, já existia essa intenção política por parte do prefeito
tivemos diversas reuniões e a gente tem feito isso numa boa relação entre a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria de Planejamento, e também está aqui o Daniel Júnior, que representa a FATEC de São Sebastião. FATEC, que é uma das conceituadas faculdades que nós temos no nosso município, que também é administrado pelo Estado de São Paulo. Então a gente resolveu então ampliar esse diálogo e criar aí um convênio que nós estamos, né, a vontade é uma coisa, né, a forma de fazer isso é outra coisa. Então a gente está vendo toda a questão da legalidade, de apresentar todas as documentações. O Daniel enviou uma minuta para a Prefeitura, já encaminhamos essa minuta para o nosso jurídico, para primeiro celebrar o convênio, porque se você não celebrar o convênio, não tem como a gente discutir o centro tecnológico. E dentro do convênio existe ali a missão da Prefeitura e a missão da FATEC. Paralelo a isso, também nós tivemos recentemente uma visita técnica, envolveu os profissionais da nossa secretaria com os profissionais da FATEC no Parque Tecnológico de Santos, para que nós pudéssemos conhecer o melhor formato para implementar esse centro tecnológico, considerando que Santos tem características muito semelhantes a São Sebastião, né? Tem um porto, tem uma relação muito boa, né? Aliás, o centro tecnológico, o Parque Tecnológico de Santos, praticamente a convivência deles é com as operadoras portuárias, desenvolvendo tecnologia para poder diminuir os impactos ambientais e sociais daquela localidade. E aí trouxemos dessa experiência uma vontade de nós criarmos um termo de cooperação técnica que envolvesse a Prefeitura de São Sebastião, a FATEC, o Parque Tecnológico de Santos, a Companhia Docas, recentemente estivemos com o presidente, o Ernesto, falando desse termo de cooperação técnica, e também a Autoridade Portuária de Santos. Reunindo isso, nós vamos criar e desenvolver ali o plano de trabalho. Como que nós podemos desenvolver, quais as características, o que a Prefeitura, na parceria, no convênio com a FATEC, pode produzir tecnologias para diminuir os impactos em relação à cidade. Nós temos impacto aqui de ordem social, nós temos impacto aqui de ordem ambiental, nós temos impacto de ordem de mobilidade, né? Então nós vamos abrir esse centro tecnológico, aí nessa parceria com a FATEC teremos aí os alunos também podendo usufruir desse espaço e trabalhar em cima disso para poder desenvolver essas soluções, porque não adianta a gente só falar de problemas e não enxergar soluções em cima dos problemas. Então, hoje, a Secretaria de Planejamento, pela vontade e missão do nosso prefeito, é celebrar esse convênio o quanto antes, para que nos próximos meses nós podemos dizer aí definitivamente aonde vai ser o centro tecnológico. Existe uma vontade, tá, de nós utilizarmos esse espaço que era o antigo Observatório Ambiental e criar ali o centro tecnológico. Só que ali a gente precisa ainda passar por uma questão jurídica, né, porque como era ambiental, para a gente conseguir a cessão de uso daquele espaço para poder então implementar o centro tecnológico. Mas é a vontade do prefeito. Aliás, pelo plano plurianual, conseguimos garantir isso na nossa peça orçamentária, que não estava previsto. Então conseguimos já garantir, já estabelecemos as metas físicas. Então hoje, obrigatoriamente, por lei, nós vamos ter que trabalhar o quanto antes para poder, nos próximos 4 anos, entregar esse centro tecnológico, que com certeza vai ser aí uma grande extensão para poder ajudar não somente nas atividades portuárias, nós poderemos também falar do turismo e de outros serviços que movem a nossa economia para poder qualificar e também promover aí essas empresas que vêm para trazer soluções. O próprio Fernando falou aqui, né, que tem empresas já aqui no Porto operando de forma tecnológica, por que não operar isso dentro do nosso centro tecnológico e expandir esse modelo para outras cidades? Então, basicamente, essa é a participação da Secretaria de Planejamento. Daniel, como bem disse o Diogo,
além só dos problemas, a gente precisa discutir também soluções. E se alguém aqui discute solução, esse alguém é você, por meio da FATEC. Eu gostaria de saber um pouco do teu ponto de vista. Como é que o mundo acadêmico, FATEC, está enxergando esse rebuliço todo relacionado ao Porto, da relação da FATEC com o Porto, dos alunos com o Porto, se houve alguma alteração no teu planejamento da produção dos cursos, sobre a ótica de alteração, de que tipo de curso. Fala um pouquinho para a gente dessa conexão da FATEC com o Porto e de que maneira vocês podem contribuir com, entre aspas, essa bagunça toda que está acontecendo lá em Brasília e que aqui a gente tão distante, a gente tenta fazer o que pode, ainda que com uma voz diminuta em relação à distância que de fato São Sebastião Brasília. Bom, boa tarde, Fernando, César, todos os colegas aqui que estão nessa mesa redonda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre a FATEC São Sebastião. Antes de tentar responder essa pergunta, eu queria só fazer uma breve contextualização para entender o porquê talvez que nós estejamos aqui, eu esteja aqui falando da FATEC, né? Nós estamos aqui em São Sebastião já há 16 anos, mas nós somos uma instituição que tem 56 anos no estado de São Paulo. A FATEC, ela é administrada pelo Centro Paula Souza, que é uma autarquia do governo do estado, e é uma instituição extremamente robusta no estado de São Paulo. Na verdade, é a maior instituição de ensino técnico e tecnológico do hemisfério sul. São 310 mil alunos, 300 escolas entre FATECs e ETECs, e mais de 100 cursos diferentes. E qual que é a missão que a gente sustenta e almeja desde 56 anos atrás, há 56 anos? É a formação técnica e tecnológica para o mundo do trabalho. Então, o nosso grande objetivo é pegar um jovem e ajudar ele na aquisição de competências e habilidades que são exigidas pelo mundo do trabalho, né, pelas realidades locais, pela economia local, dar a ele essas competências e habilidades e então inseri-lo no mercado de trabalho. E essa inserção no mercado de trabalho ela não se dá somente através da carteira de trabalho, né, através do emprego formal, mas também através do empreendedorismo e principalmente agora, mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, através da inovação e através da resolução de problemas reais. Então, o que a gente tenta fazer o tempo inteiro, pelo menos durante esses 9 anos que eu já estou na direção, a gente tenta fazer, ir atrás das empresas, dos nossos parceiros, seja ele a prefeitura, que é uma grande parceira, tem diversas secretarias com realidades diferentes, com demandas diferentes, as operadoras portuárias, o próprio porto, a travessia da balsa, supermercados, materiais de construção. A gente vai nesse pessoal, bate na porta e pergunta qual o seu problema, que tipo de demanda você tem hoje, que tipo de dificuldade você precisa resolver no seu dia a dia, para que a gente pegue esse problema, leve para dentro da faculdade e insira ele no nosso currículo. Por quê? Porque daí a gente está realmente aproximando as demandas do mercado com as competências que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. E com a atividade portuária não é diferente, pelo contrário, talvez seja onde nós temos o maior case de estudos da FATEC. São centenas de trabalhos acadêmicos que já foram feitos, dezenas de projetos integradores. Por quê? Porque a gente fica sempre lá nas empresas portuárias buscando esses problemas. Inclusive, nós temos 2 empresas portuárias que são conveniadas com a FATEC, que é a Pronave e a Proporto, que fornecem 200 horas de atividades profissionais aos nossos alunos. Jovens de 16, 17 anos, que estão ainda no ensino técnico, vão para o superior, eles já chegam no superior com essa bagagem de 200 horas de práticas profissionais reais dessas empresas, né? Isso para a gente é muito importante, porque a ideia é que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do porto através daquilo que talvez seja a questão mais nobre, né? Já foi dito até antes do nosso painel aqui, 2 pessoas estavam aqui falando, a gente vai transformar com a educação, precisa levar a capacitação. Então, a FATEC tenta trazer um pouco disso, tenta proporcionar um pouco disso para a população. O que eu acho muito importante, respondendo a pergunta do Fernando,
se a gente está se movimentando com relação aos novos cursos. Ainda não, Fernando, porque assim, nós fazemos isso assim constantemente, tá? Então eu tenho pesquisa de mercado mensal das demandas, das atividades econômicas, coisas assim que, por exemplo, há 10 anos atrás, uma pessoa que tinha isso, dados da Fundação SEAD, que pegou de várias outras fontes primárias, né? Há 10 anos atrás, uma pessoa que tinha só um ensino médio ganhava em São Sebastião na média de R$2.000. Quem tinha ensino superior ganhava na faixa de R$2.700. A diferença era muito pequena. Hoje, quem tem o ensino médio em São Sebastião ganha R$3.200. Quem tem ensino superior ganha R$7.700. E a gente vai mapear onde é que estão esses empregos. A maioria desses empregos está no setor público. Prefeitura, Porto, Ministério Público, enfim, os órgãos públicos da região. E depois você tem outras, comércio, serviço, que é muito forte aqui. E nós fizemos o nosso planejamento lá em 2010 para que a gente tivesse o curso de gestão portuária, porque naquela época toda essa discussão de ampliação do porto estava, eu ainda acho que estava mais eloquente, mais visível do que agora. Lá em 2009, 2010, com aquele plano de expansão do porto, várias audiências públicas, e ali a gente mapeou que o porto saindo teria uma alta demanda por profissionais na área de logística portuária. Implantamos o curso de gestão portuária em 2013, ele foi muito bem até 2015. Aconteceu que em 2014, 2013, esse processo de ampliação ele naufragou literalmente, né? E então a demanda pelos profissionais de gestão portuária diminuiu bastante. Ali a gente substituiu por curso de logística, só que com algumas disciplinas de gestão portuária, para dar ao profissional de logística uma percepção também do que é o porto, as operações, atividades offshore, etc. E esse curso também foi muito bem até meados de 2022, quando a gente então substituiu por curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que hoje é o nosso carro-chefe. Então a gente tem esse mapeamento sim, a gente acompanha essas demandas do mercado, mas a gente ainda precisa dessa definição de qual vai ser o modelo de expansão do porto, de arrendamento, para a gente poder tomar essas decisões. O que é certo a nossa preocupação é muito grande com a manutenção de empregos, a nossa preocupação é muito grande com empregos que sejam efetivamente de qualidade, né, que demandem ao profissional um conhecimento técnico apurado, porque a gente observa que as operações portuárias elas estão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais precisando de mão de obra qualificada e de pessoas que tenham capacidade de resolver problemas ali nas operações. Então a gente está à disposição, a gente deixa a nossa FATEC de portas abertas para todas as operadoras, todas as empresas portuárias, todas as organizações São Sebastião, para que a gente possa firmar parcerias e assim continuar formando a mão de obra para o desenvolvimento da nossa cidade. Ernesto, como bem o senhor disse, esse processo de arrendamento tramita lá por Brasília pelo Ministério dos Portos. Mas a Companhia Docas São Sebastião está advogando por um dos formatos, ou seja, o formato anterior, que seria o híbrido, mantém parte que está e possibilita que venha o investidor e faça ampliação, ou pelo formato já alterado, só o investidor tira o formato que está. Existe essa advocacia neste momento por um dos formatos? Se não existe, é possível fazê-la e por quê? Bom, como eu disse na minha primeira intervenção, a Companhia Docas São Sebastião tem uma atividade muito administrativa, né, Fernando? O convênio de delegação da União para o Estado de São Paulo prevê algumas obrigações, até incentivo que todos conheçam essas obrigações, são muito interessantes, sob o ponto de vista da administração e da exploração do porto, né? Como eu disse, aplicar recursos de investimento, fazer a manutenção de todos os ativos, gerar oportunidades de negócios, né, para os operadores portuários e outros usuários do porto que venham a se interessar por movimentar suas cargas, enfim, toda a parte operacional do porto. O processo de arrendamento conduzido pelo governo federal extrapola as nossas atribuições.
quem gosta de acompanhar, né, o setor, certamente estão vendo a situação de um processo de arrendamento que está acontecendo no Porto de Santos, que, como o Felipe comentou, o maior porto do hemisfério sul, mesmo sendo esse porto que dispensa maiores apresentações quanto à sua importância, quem está conduzindo, quem está estabelecendo todos os contornos, limites, todos os parâmetros, é o governo federal. Então, para a Companhia Docas de São Sebastião, a participação nesse processo se deu no fornecimento de informações, dados, compartilhamento, né, de números que nós temos do porto, fazer essas conexões, né, com todos os operadores, agentes, usuários do porto. Então, a Infra SA, que realizou o estudo através da administração do porto, é que fez a série de entrevistas durante a preparação dos estudos. Então, o nosso papel, ele se encerra por aí. A gente não tem nenhuma forma de influenciar no processo que é conduzido pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela ANTAC. Zangado, diante do que me parece, a Companhia Docas está, entre aspas, de mãos atadas, em razão de se extrapolar a matéria administrativamente. Não competeria a Companhia Docas intervir nesse processo, correto? Acho que talvez aí o motivo do surgimento do Comporto. Gostaria que você explicasse para a plateia o que é o Comporto, o que tem feito o Comporto, as atividades feitas, as atuais e as futuras. Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer o registro que a Companhia Docas teve uma participação muito importante na formatação deste EVTEA, não só com dados técnicos e apresentação de diversas informações cruciais para o primeiro modelo, como também, junto com paralelamente ao Comporto, eles pediram e chegaram a sugerir que dentro desse processo de ampliação do porto, os dois próximos berços fossem divididos entre o público e o privado, né? Então, muito nos engrandeceu o fato de que a Docas estava dentro da mesma visão sobre o desenvolvimento do Porto de São Sebastião, e essa foi um trabalho capitaneado pelo Ernesto Sampaio, a quem aqui eu quero deixar meus elogios públicos pela atuação dele. Com relação a nós, com o Porto, Comitê de Desenvolvimento do Porto de São Sebastião foi criado justamente em razão de discutirmos o que seria o futuro de nosso porto e nossa cidade. Isso foi constituído em 2023. Estamos há 2 anos e meio discutindo constantemente com o governo federal e com as forças políticas locais, no sentido de podermos olhar para o futuro, o que é esperado para a cidade de São Sebastião, através desse setor econômico porto. E nós tivemos boas lutas. Agora, diante desse cenário, nós temos que continuar, porque a discussão ela não está só embasada na técnica, na tecnicidade. Porque se fosse só na tecnicidade, quando dentro da audiência pública foi proposto o monopólio privado, sumariamente isso teria sido derrocado, sumariamente isso teria sido negado, porque tecnicamente não é possível vislumbrar um monopólio de qualquer atividade econômica. Eu quero que alguém, por A mais B, consiga me convencer de que um monopólio em qualquer uma das atividades que existem no planeta é favorável à economia, favorável à sociedade, favorável ao resultado final de eficiência, preço, competitividade e por aí vai. Então, se fosse só técnica, isso estava resolvido. Há uma vontade política. Então, por vontade política, nós temos que cumprir uma missão, que é discutir com a sociedade local
regional e avançando os patamares. Então, hoje, nós temos já de pronto o nosso prefeito de São Sebastião, que, inclusive, é filho de um trabalhador portuário, conferente como eu, que é o Nadinho, tem a sensibilidade de compreender a importância que o Porto tem para São Sebastião e já está conosco, assinou o documento, enfim. Fomos a Brasília, falamos com a Câmara Federal, discutimos em alto nível e de igual para igual com os técnicos do setor, tanto do Infra quanto do Ministério dos Portos, junto com o deputado que lá nos recebeu. Depois viemos aqui, falamos com a Câmara Municipal, entregamos a mesma documentação a todos os vereadores, que nós temos aqui a honra do Cadim, nosso grande boleiro, melhor jogador do Santos, depois do Pelé, é claro, que nos bem acolheu e nos ouviu. E agora nós vamos para outros patamares. Semana que vem, segunda-feira, na Câmara Municipal, está sendo trabalhado para termos aqui o nosso deputado federal, Paulo Correia Júnior, que é um deputado com boa participação na nossa região, foi o mais bem votado dos eleitos aqui na nossa cidade e que atua como coordenador da Frente Parlamentar dos Portos Paulistas na Alesp. Essa é a razão principal de nós trazermos ele aqui, para que a gente possa levar esse debate também à Assembleia do Estado de São Paulo e depois nós vamos bater na porta do governador no Palácio dos Bandeirantes. Porque, apesar da delegação ao Estado de São Paulo não ter ela a condição, a competência de discutir e implementar esse arrendamento, por outro lado, é dela a vontade política de continuar essa delegação. E qual é o plano para essa delegação? Não é possível acreditar que a vontade política do governador do Estado de São Paulo, que é o Estado de São Paulo, que ele representa para esse país, não é ouvido em Brasília. Tanto é fato isso, que no Porto de Santos, ele levantou a mão e falou: eu quero investir 3 bilhões do Estado de São Paulo na área federal. Lá é o maior porto do Hemisfério Sul e ele é federalizado. Nós somos estadualizados. Portanto, lá é competência 100% do governo federal. Aqui, essa competência fica relativa e dividida às partes. Mais investimento em Estado e a questão de coordenações jurídicas nesses aspectos de arrendamento e licenciamento fica para o governo federal. Mas, se colocou-se 3 bilhões de reais debaixo do lodo daquele canal santista, porque é muito importante, eu concordo que seja, para o desenvolvimento daquela região, o governo federal já tinha dito que tinha dinheiro. O governo federal já tinha se comprometido em fazer essa obra. Então tá. Então, se temos a disponibilidade de fazer uso do dinheiro paulista para uma área de governo federal, de competência do governo federal, nós, enquanto cidadãos paulistas e residentes na cidade de São Sebastião, da atividade do Porto de São Sebastião, queremos saber o que o governador tem também a participar desse processo. Em Brasília, nós falamos o seguinte, Fernando, está se falando na condição de atuação conjunta, governo do Estado e governo federal, mas o governo municipal tem que participar desse processo. São os 3 entes federativos, em especial São Sebastião, porque é o primeiro afetado. E é justamente lá na porta do prefeito que, quando as coisas começarem a acontecer de forma negativa para a nossa economia, é lá que todo mundo vai bater panela. Porque ninguém chega no Palácio dos Bandeirantes e tampouco no Palácio do Planalto. Então, nossa visão, só para encerrar, é de poder falar com os 3 entes federativos. Nós estamos agora prestes a ir para Brasília, mais uma vez, para falar com o secretário de Portos, no dia 16 de julho, lá em Brasília, justamente tratando desse tema. Secretário de Portos é um homem de capacidade técnica, não é político. Nós vamos precisar falar com o ministro, não dá para fugir dessa condição de chegar a quem tem a decisão política, e nós, obviamente, vamos buscar caminhos para falar com o nosso governador do Estado de São Paulo
inclusive fazendo a ele a sugestão, né, de que ao invés de uma PPI posta pelo governo federal, que seja uma PPP e que o governo do Estado de São Paulo esteja participando disso. Se nós estamos falando de um arrendamento na ordem de 660 milhões de reais, né, por que não o governo do Estado não entrar nesse processo e mear esse custeio? Então, há várias alternativas, há várias hipóteses em que tem que ser posto à mesa. E a gente vai, do ponto de vista técnico, político e, eu digo ainda, jurídico, no futuro, se necessário for, atuar nesse campo, de modo que a gente consiga, minimamente, preservar as condições de tranquilidade econômica, social da nossa cidade e da nossa região para os próximos 70 anos. Quero afirmar que esta luta, ela não é uma luta de classe, ela não é uma luta de setor econômico, ela não é uma luta ideológica, partidária, de qualquer natureza, ela é uma luta da sociedade e que visa defender as nossas condições econômicas para o futuro. Lembrando aos senhores, às senhoras, a todos presentes, o seguinte: São Sebastião hoje é uma cidade privilegiada por uma renda que vem de graça para ela, chamada royalty. Não tenho noção de qual é o percentual que o royalty tem no orçamento da cidade, mas eu arrisco a dizer que está na ordem de 55% a 60%. Entre royalties de petróleo do terminal, royalties de petróleo da exploração do petróleo atrás da Ilha Bela, ICMS de movimentação e etc. Tudo isso retorna para o município de alguma forma em grandes valores, enormes valores. A estrutura do município hoje depende dessa receita. O petróleo vai acabar. O petróleo é finito. Quando? Eu não sei. Alguns dizem daqui a 30 ou 50 anos, mas ele vai acabar. E quando ele acabar, o que será da nossa cidade? Muitos aqui vão dizer: já virei pó, dane-se. Bom, eu tenho um filho que futuramente terá outro filho, eu serei avô, terei um dia a condição de ter um bisneto, e assim por diante. Essa minha geração, do meu ser, vai continuar. E é para essa gente que nós temos que olhar. Nós temos que ter uma responsabilidade, não só com o presente, não só com a nossa casa, não só com o nosso dia a dia, mas com o que está por acontecer. E grandes países, enfim, as grandes economias, sempre fazem projeções futuras na ordem de 40, 50 anos. E a gente precisa se preocupar, porque alguém lá no futuro, se nós não agirmos hoje, vai cobrar essa geração pela sua omissão. Obrigado. Desculpa ter estendido demais. Né? Falando de futuro, sobretudo diante dessa preocupação, que é a possibilidade patente da perda dos royalties no orçamento municipal, Diogo. Aliás, para quem não sabe, já existe uma lei que manda dividir os royalties diferentes daqui a hoje. Não é que essa lei pode passar a existir, ela já existe desde 2013, se eu não errei na data. Está suspensa por hora por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, do tão criticado STF, vulgo Xandão. Está suspensa em razão de uma decisão do STF. Diogo, como é que a Secretaria de Planejamento, embora ainda seja de certa maneira especulativo, perde ou não perde os royalties, embora já exista a lei que determina que divida de uma forma diferente, como é que a Secretaria de Planejamento encara essa questão do status quo e do futuro com possibilidade de perda? A gente, como Secretaria de Planejamento, diante desse orçamento, que é um orçamento variável, né? Não é um orçamento que você pode contar, você pode planejar ele, como nós fizemos pela nossa peça orçamentária da PPA, mas nós vamos poder dizer isso no momento que as peças orçamentárias forem executadas, né? Pela Lei de Diretriz Orçamentária, que também já foi para casa, acredito que amanhã
deve estar votando, e aí vem a LOA, e de fato a gente vai saber o que o município recebeu desse recurso. Embora seja um recurso finito, mas com toda essa situação que aí envolve toda a situação global, né? Precisamos entender que os royalties, ele é oriundo aí do preço do petróleo, né? Hora está alto, hora está baixo. Então, diante desse cenário, nós podemos dizer que não temos previsão de que vai cair nos próximos anos, né? Nós podemos dizer que vai haver variáveis, e para isso nós temos que achar outros meios de arrecadação, e o porto é um meio, o turismo, o que nós estamos discutindo é outro meio, né? O turismo náutico, o turismo da nossa fauna, da nossa flora. Então, é um outro caminho também que nós estamos discutindo para que o município possa, nos próximos anos, não ter tanto esse desfalque. Como disse muito bem aqui o Felipe, né, o doutor Felipe, o royalties é finito, então não adianta a gente achar, mas eu acho que o impacto dos próximos anos não serão tão grandes, até porque a nossa arrecadação, o planejamento desse ano, já subiu para uma ordem de quase 2 bi, então a gente vai ter esses recursos, pelo menos planejados, garantido na nossa parte orçamentária para poder executar. A cidade de São Sebastião, num cenário de curto espaço, não pensa em fazer um fundo soberano a título de poupar para o futuro, como tem Ilhabela, embora Ilhabela também queira, neste momento, em razão de déficit financeiro, fazer um levantamento ainda que parcial? Por enquanto, nenhuma orientação por parte do prefeito em relação a isso. A Câmara já levantou, através até de requerimento, essa questão, mas a princípio o prefeito não passou nenhuma orientação de criar esse fundo, não, até porque hoje nós estamos discutindo déficit orçamentário, né? Então, ou seja, o recurso que entrou nos anos anteriores, ele praticamente já se foi. Então, o município, nós estamos aí embaixo de um decreto de contingência de despesas, então a ordem agora é contingenciar e não planejar mais orçamento diante do cenário que nós temos hoje da nossa cidade. Fazer um fundo de reserva do quê? Né? Sendo que a gente está com esse decreto de contingência. Então, a princípio, não existe nenhuma orientação por parte do prefeito para fazer essa reserva. Rogério, a gente conversava ali no cafezinho da minha sensação e falo sobre aquilo que sinto, de que o povo de São Sebastião não tem conexão com o Porto de São Sebastião. As pessoas pouco sabem do Porto de São Sebastião, pouco acompanham o Porto de São Sebastião, e você chegou até a fazer uma meia-culpa sobre a ótica do trabalhador portuário, de que não houve um trabalho historicamente e tal. Você concorda com isso, que de fato a população de São Sebastião não tem conexão com o Porto de São Sebastião, e isto prejudica em defesa de teses na proteção do porto como essa que a gente enfrenta nesse momento? Com certeza. O problema de uma cidade portuária não conhecer o seu porto é imenso, porque infelizmente eu tenho certeza que principalmente os jovens que estão presentes aqui, se falar de porto, o que eles vão lembrar? Carreta, atrapalhando o trânsito, caminhão de boi, trazendo mau cheiro para a cidade, tá? Os que pouco tiverem contato a respeito de trabalhador portuário, a fama que infelizmente nós temos é de um grupo de analfabetos dedicados ao uso de drogas e bebida, que também fazem uso da prostituição e que se unificaram numa máfia. Infelizmente, é esse o quadro geral que se tem a respeito de um portuário, de um sindicalista. E pouco foi feito para se mudar essa visão, ou quase nada foi feito. Por exemplo, eu estava comentando contigo que tecnologias foram desenvolvidas pelo Porto de São Sebastião, né? Nós temos uma moega tecnológica que evita a emissão de poluentes, que tem um dinamômetro que mede, que ele diz exatamente o quanto de carga é descarregada num caminhão para ser despachado. Nós temos dentro do Porto de São Sebastião um aparelho que foi desenvolvido por uma empresa local,
que ela tem a capacidade de movimentar o que nós chamamos de big bag, que são sacolões que chegam a mais de 2,5 toneladas cada. Num único movimento eu operando o guindaste, eu consigo movimentar pelo menos 9 desses sacolões. Então são mais de 18 toneladas movimentadas, e isso foi desenvolvido aqui em São Sebastião, nada disso é divulgado. Eu tenho um acervo, o Daniel sabe disso, eu tenho um acervo fotográfico de imagens, por exemplo, dos tubos que foram despachados para a construção do gasoduto aqui do pré-sal. Como eu mencionei, eu tenho 34 anos de porto, então eu já vi descarga de cevada, de amianto, que nós nem sabíamos que era cancerígeno na época. Nós movimentamos amianto aqui no Porto de São Sebastião, já movimentamos chumbo, material siderúrgico, tanto bobina quanto chapa de aço. Nós quebramos recordes mundiais de movimentação de veículos. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos movimentar mais de 1.500 carros em 6 horas de trabalho. Nós só perdemos para um único porto no mundo, isso porque esse porto é especializado, ele só trabalha com veículos. Então São Sebastião já teve muitos rankings que são orgulho para toda a cidade, mas isso nunca foi divulgado, nunca foi mostrado para a população geral. Eu tenho certeza que hoje, se eu for numa escola de ensino médio, a grande maioria nem sabe que existe um porto. Infelizmente, as escolas aqui da região pouco falam, Nós temos aqui algumas universidades, não só na cidade, mas na Interlândia, nem se lembra do Porto de São Sebastião. Infelizmente, fomos numa feira que se falava a respeito do modal portuário. Quando se mencionou que éramos de São Sebastião, as pessoas dizem, mas onde fica isso? Então, isso não é só culpa, por exemplo, alguns dizem assim, mas é a autoridade portuária, é o Estado. Não, isso é uma culpa coletiva, de todos aqueles que atuam no porto, que fazem uso do porto. É preciso mostrar. Por exemplo, alguém aqui sabia que no porto de São Sebastião nós temos vários indivíduos, não só graduados, como pós-graduados, que atuam como trabalhadores portuários? Alguém sabia desse dado? Alguém já mencionou isso para vocês? Isso é um fato. O meu colega mais graduado, por exemplo, ele é mestre em geografia. Não tem nada a ver com porto, mas ele atua. Nós temos engenheiros, nós temos advogados, vários advogados, diga-se de passagem, agora no Porto de São Sebastião. Temos arquitetos, nós temos tecnólogos, lá no Porto. E todo esse pessoal trabalha, sustenta suas famílias, trabalhando no Porto. Mas o que o Porto faz? Para que serve a barrilha, que todo mundo critica, Todo mundo diz assim, a barrilha só presta para derrubar motoqueiro. Será mesmo? Por exemplo, vocês sabiam que vocês usam a barrilha na cozinha de vocês? Na higiene pessoal de vocês? A barrilha é usada? Todo mundo gosta de lembrar da cevada, Gostamos de uma cerveja. E temos um bom escoamento aqui. Boa parte desse produto é escoado aqui pelo Porto de São Sebastião. Então, essa necessidade de se abrir mais esse campo, não só por questões de legalidade, também que infelizmente a legislação portuária ela trava muito, ela impede muito o acesso da população geral. Mas se nós pudermos divulgar isso, seria excelente nós conseguirmos fazer isso. O Daniel deu agora há pouco uma ideia, de fazer uma amostra virtual, para que as pessoas tenham acesso, que elas saibam o que acontece, o que é o porto, não só de São Sebastião, mas aí de toda a população aqui do município, também do país como um todo. O que se movimenta? Algumas pessoas criticam o porto, eu não quero container, eu não quero carretas, eu não quero caminhões, eu não quero isso ou aquilo. Mas sem essas coisas, nós ficamos sem o nosso computador, sem o nosso celular que nós gostamos tanto, ficamos sem o nosso veículo, porque, por exemplo, sem o porto, nós perdemos aqui o Tebar.
se perdermos o TEBAR, vamos perder 55%, pelo menos é o dado que a internet passa, né, do combustível nacional. Então, 55% do combustível nacional passa aqui pelo porto aqui de São Sebastião, pelo TEBAR. Isso fora as outras coisas. Então, é preciso, sim, nós abrirmos o porto, né, darmos uma olhada, né, uma vez eu fiz uma questão assim, darmos uma olhada por trás dos muros, mostrar o que está acontecendo lá, né? Isso é claro, nós precisamos firmar alguns convênios, né? Pegar dados com as companhias docas, pegar dados com os operadores portuários, como eu fiz agora há pouco, esses dados de 610 pessoas trabalhando diretamente, foram os operadores portuários que tiveram a gentileza de me passar. Mas isso não engloba, por exemplo, a Receita Federal, Polícia Federal, a Anvisa, a ANTAC, agora novos atores envolvidos, a OAB de São Sebastião, né? Os funcionários da Companhia Docas também estão incluídos nessa conta. Então, podemos dizer com certeza que o Porto de São Sebastião, diretamente, tem mais de 1000 pessoas envolvidas. Isso para dizer no mínimo, né? O Felipe mencionou alguns dados, e isso precisa ser divulgado. Quem sabe os jovens que estão presentes aqui não possam, de alguma maneira, contribuir, né, com a melhoria do porto. Você acha que, por exemplo, haveria espaço para um engenheiro, para um fotógrafo, para um cinegrafista no porto? E nós vemos que há. Essas atividades também são necessárias no Porto de São Sebastião. E nós precisamos divulgar um pouco mais isso. Doutor Roberto, o fato é que, de uma maneira ou outra maneira, nós buscamos uma sociedade mais justa e perfeita. Eu quero saber a visão do senhor sobre esse aspecto do histórico problema de comunicação e o que é que a OAB pode contribuir com esse aspecto para que a sociedade se aproxime mais do Porto de São Sebastião, e logo em seguida suas considerações finais, porque o nosso tempo já foi-se embora. Vamos lá, como eu disse inicialmente, a OAB quer se envolver na sociedade. Nós temos um grande projeto, OAB Vai Escola, que é junto com a Secretaria de Educação, coordenado com a secretária Marta. E esses dias nós, em conversa interna na diretoria, justamente para a população não conhecer o intramuros ali do porto, como o Felipe disse, né, do gate para dentro ali ninguém conhece. Nós planejamos agora um novo projeto para que todos os alunos das escolas municipais que participam desse OAB Vai à Escola também conheçam o porto. Então eles iniciarão esse projeto realmente de visitação para quê? Essas crianças, esses jovens conheçam o que realmente é feito ali dentro, o tipo de trabalhos, os serviços, inclusive para valorizar toda essa estrutura que nós temos ali e realmente no futuro, de repente, trabalhar na área, conhecer, aí junto aqui com a FATEC, a pessoa vai verificar o que tem de demanda, os cursos, e se aperfeiçoar e ingressar, né, nesse porto e até a trabalho, né? Então nós temos agora sim com esse novo projeto para a inserção dessas pessoas, desses jovens lá no porto. E agora eu agradeço, né, a participação, vi que tem pessoas aqui muito envolvidas e de grande capacidade técnica no porto, né? Eu sou aqui um aprendiz nessa área, mas quero contribuir. A OAB, como eu disse, está de portas abertas também para visitar vocês, todas essas entidades, para nós debatermos esse assunto tão importante agora, que é esse arrendamento do porto e que certamente terá um grande impacto em toda a sociedade. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Estaremos sempre à disposição. Daniel Jung, da FATEC, por gentileza, suas considerações finais. Fernando, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. Espero que a gente tenha mais eventos assim, para debater questões da cidade. Eu reforço aqui a disponibilidade da gente receber as pessoas na FATEC, conhecer a FATEC, fazer parcerias com a FATEC, e dizer que eu estou muito empolgado com esse projeto do Centro de Tecnologia. Eu acho que isso vai ser um marco para São Sebastião, envolvendo também a Companhia Docas, tem um hub de inovação portuária lá dentro, pensando em soluções para melhorar as operações e gerar renda, gerar emprego e principalmente o empreendedorismo tecnológico. Então,
foi um acerto muito grande do prefeito Reinaldinho, e o Diogo está tocando esse projeto de uma forma muito célere, e eu acho que até o final do ano a gente já vai estar rodando isso no município. Então, parabéns a todos que estão aqui participando e espero voltar aqui no próximo evento. Felipe Zangado, meu amigo, por gentileza, suas considerações finais. Fernando, eu queria também agradecer a você e ao César por elaborarem esse momento de debate sobre a cidade, de um modo geral, né? São vários temas, e isso é muito importante para que a gente crie maturidade sobre a importância de todas as atividades que envolvem a qualidade de vida de nossa cidade e dos nossos cidadãos. Vocês foram muito felizes em trazer esses personagens para o debate. Conseguimos dar uma visão bem mais ampla, né, de como a atividade se desenvolve e como cada um dos setores de nossa sociedade olha o Porto de São Sebastião. Isso é importante para a gente, dentro dessa somatória de visões, dessa multiplicidade de sentimentos, construir um espaço melhor para a nossa vida, não no presente, mas também e principalmente no nosso futuro. Eu entendo que esta geração é uma geração que carrega consigo uma responsabilidade muito grande sobre o futuro dessa cidade. Nós estamos aí nesse viés de que o petróleo um dia será finito, nossas receitas cairão absurdamente. Esta cidade foi originariamente sempre portuária, mas ela não é sentida como cidade portuária, e o futuro nos pertence e as escolhas terão que ser feitas aqui em nosso presente. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Ernesto, a título de complementar de que a sociedade sebastianense não sente o Porto de São Sebastião, como já fez a meia-culpa um trabalhador portuário sob a ótica geral, se não me falha a cabeça, uma vez eu vi no organograma da Companhia Docas que existe lá um departamento de comunicação. Historicamente também, ao longo dos seus 70 e poucos anos de Porto, 70 anos do Porto de São Sebastião, onde a gente errou e o que dá para melhorar para aproximar o Porto de São Sebastião do povo de São Sebastião. E logo em seguida, as suas considerações finais. Ótima pergunta, Fernando. Nesse mesmo local que você encontrou o setor de comunicação social, já estive aqui, neste mesmo palco aqui em outras oportunidades, dizendo que existe um projeto do Porto de São Sebastião, que é o Visite o Porto. Nesse mesmo local que você encontrou esse setor aí de comunicação social, onde a gente dá a oportunidade, mediante iniciativa da entidade, a gente sempre fomentou muito aqui a visita de escolas, né, municipais, estaduais, as faculdades, universidades, que, claro, a depender do público, tem um nível de explicação, né, de acordo com a faixa etária. Então, existe sim, né, essa oportunidade de visitar o Porto de forma organizada, através de ônibus escolares, onde a nossa equipe vai explicar um pouquinho do funcionamento do Porto. Eu queria pegar um pouco da fala do Rogério, o arquiteto Rogério, estivador importante, que eu pensava que essa impressão, Rogério, ela já estava ultrapassada, né? Aquela coisa da década de 70. Então, eu queria assumir um compromisso com você, com todos os trabalhadores portuários avulsos, Felipe, que a Companhia Docas de São Sebastião quer trabalhar junto com vocês para desmistificar essa impressão, essa percepção totalmente equivocada que, eventualmente, alguns ainda tenham em relação ao trabalhador portuário avulso. Isso não pode continuar dessa forma. A gente tem aqui dois grandes representantes dos trabalhadores portuários avulsos, com um nível de conhecimento, de graduação fora do normal, né? Então, eu queria assumir esse compromisso aqui, tá, Felipe? E para pontuar aqui, dizer que a diretoria, todo o time da Companhia Docas de São Sebastião continua trabalhando naquilo que a gente tem como atribuição, né? Ou seja, fazer a manutenção do ativo, a dragagem, Felipe, finalmente vai acontecer. Daqui a 15 dias, a nossa draga, a draga que foi contratada, vai chegar aqui e a gente vai poder recuperar a profundidade de 10 metros. E a gente sabe que
aumentando a profundidade, o calado operacional dos navios aumenta e a gente pode receber navios mais carregados, certo, Rogério? E também carregar com mais mercadorias os nossos navios. A gente também iniciou em agosto do ano passado, para aqueles que acompanham, um processo de credenciamento de um pátio de triagem de caminhões. É fundamental, acho que poucos têm essa noção, por mais que o governo do Estado de São Paulo tenha investido R$1,5 bilhão na rodovia dos Tamoios, no contorno sul, que já desviou bastante o trânsito de caminhões em relação ao centro da cidade de São Sebastião, mas ainda assim a gente precisa aprimorar a chegada dos caminhões. E esse pátio de triagem, ele vai cadenciar a chegada dos caminhões, melhorando ainda mais o trânsito aqui em São Sebastião. E não é só isso, né, Felipe? A gente fala também de qualidade de vida para os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros precisam ter um lugar onde eles possam descansar. A gente tem que lembrar que eles saem lá do interior do Brasil, de várias localidades, das usinas de açúcar, fazem longas viagens e precisam de um lugar digno para descansar, para fazer suas refeições. E eles vão poder ficar ali nesses pátios, aguardando o sinal verde para poder se dirigir ao porto. E tudo isso com segurança, muito bem lembrado aqui, com segurança. Às vezes os caminhoneiros param em rodovias onde eles não podem dormir com tranquilidade. Outro ponto que é importantíssimo nessa questão não só do contorno sul, do investimento do Estado de São Paulo, mas do pátio de triagem também, é a questão de emissão de gases poluentes na atmosfera. A gente não pode deixar de pontuar isso, porque às vezes a gente fala de descarbonização dos portos e pensa em eletrificação, mas não é só isso, né? O simples fato de a gente estar diminuindo a emissão de gases poluentes já é o início desse processo. Então, na medida que a gente evita trânsito de caminhões, que a gente permite que o caminhoneiro pare o caminhão nesses pátios de triagem e venham somente com o sinal verde, a gente já está diminuindo a emissão de gases poluentes aqui na cidade de São Sebastião, que faz parte de todo esse processo de transição energética. E todas as outras atividades que a gente fez ao longo desses últimos anos, de pavimentação, de áreas de armazenagem, né, que permitiu que os operadores portuários pudessem instalar os seus armazéns, a revisão de toda a cabine primária para garantir o serviço de energia elétrica para o porto, enfim, uma série de ações, de iniciativas do Porto de São Sebastião para garantir o funcionamento correto do porto. Então, agradecer a oportunidade, o convite, parabenizar por esse evento tão proveitoso. Obrigado. Rogério, do Sindicato dos Estivadores, agradeço a sua presença e, por favor, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, tá? Não só aqui dos palestrantes, mas também daqueles que vieram aqui presencialmente. Eu espero que isso seja divulgado também nas mídias, para que a gente tenha um alcance maior. Em especial, Ernesto, quero agradecer as duas notícias, fiquei muito feliz, né? Primeiro, em questão da dragagem, né? Porque hoje o porto conta com um calado de um pouco mais de 9 metros, né? E já com esse calado conseguimos despachar, por assim dizer, um navio com quase 26 mil toneladas de açúcar. Isso foi um marco para nós, foi excelente. E é claro que com 10 metros isso vai aumentar ainda mais, a gente vai poder receber navios maiores, com maiores capacidades, e isso também gera renda para nós no porto e também para a população em geral. Então, quero agradecer por essa notícia, também quero agradecer aí pela essa disponibilidade da gente firmar esse convênio para a gente poder divulgar, né? Apenas esclarecendo, porque eu mencionei essa questão ainda da visão pejorativa da população. Eu fui até uma entidade e o responsável pela entidade olhou para mim e perguntou qual era a minha profissão. E quando eu disse que eu era estivador, ele se estranhou e disse assim, mas estivador não é troncudo, né? Porque você é magro. Né? Eu sou tão magro assim, né? Tenho 85 quilos, 1,80 m quase. Mas ele me achou magro demais para ser um estivador. Ou seja, eu era fraco demais para ser um estivador. Aí ele falou assim, não, mas
estivador não faz isso, aí ele começou a citar uma série de coisas e, entre outras coisas, citou essas questões pejorativas. Então, infelizmente, mesmo agora, a gente ainda tem essa visão que ainda se perpetua, que ela continua, e a gente precisa reverter isso. Eu agradeço a disposição e, apenas finalizando, quero agradecer aqui o privilégio de estar aqui com vocês, tá, de poder falar um pouco. Digo a todos vocês que os sindicatos estão abertos para qualquer um poder conhecer um pouco mais a respeito da nossa atividade. O Sindicato dos Estivadores de São Sebastião, como entidade, ele já tem 85 anos, né, um pouquinho mais do que o Porto em si, né, por incrível que pareça. Éramos extensão de Santos e depois fomos legalizados, constituímos uma diretoria. Hoje não somos mais filiados a Santos, né, somos uma entidade separada e, infelizmente, a maioria das pessoas não nos conhece, não tem acesso, tá? Então, qualquer um que quiser pode fazer uso. O sindicato, ele fica, para quem sabe aqui, na Rua 3 Bandeirantes, de frente com a pousada IP, não tem como errar, né? Então é só você chegar lá. Convido aqui todas as entidades, a Prefeitura, Câmara Municipal, a OAB, para se dispor. Se quiser ter acesso a alguns documentos históricos que nós temos lá no sindicato, fiquem à vontade para saber um pouco mais a respeito da nossa atividade. E quero agradecer aqui o privilégio de ter estado com vocês. Muito obrigado. Diogo Nascimento, secretário de Planejamento da Prefeitura de São Sebastião, sua presença muito abrilhanta o evento. Obrigado, por gentileza, seus agradecimentos finais. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar a Associação Comercial, junto com a Associação dos Arquitetos e Engenheiros, pela iniciativa, ao público presente que estiveram aqui até esse momento. Acredito que isso enriquece a cidade, e possamos ter o segundo, terceiro, quarto. Conte com a Secretaria de Planejamento, até diante desse cenário que o Rogério acabou de falar, reforçado pelo presidente da Companhia Docas, a gente coloca também à disposição, tem um setor da nossa Secretaria que é a Escola de Governo, que ela tem a missão de qualificar, de preparar a nossa mão de obra e também construir cursos e com as demais secretarias, de repente criar essa relação com a Secretaria de Educação da nossa cidade, né, desenvolver todo esse plano pedagógico para poder dizer da importância do Porto de Sebastião também para a nossa cidade. E obrigado mais uma vez ao Legislativo aqui, mais uma vez representado pelo professor Cartini. Vocês são muito importantes. Reforço que a votação amanhã da PPA e da LDO vai aí ditar como que nós vamos conduzir a cidade administrativamente no seu orçamento nos próximos 4 anos. Obrigado pela aula, né, que a gente tem aqui também muito mais para aprender do que para ensinar, e com certeza São Sebastião ganha com esse evento. Parabéns. Um aplauso, senhoras e senhores. Muito obrigado.